Boa tarde, irmãos, amigos do Face. Estou eu aqui de novo, com mais uma oportunidade que o nosso Criador nos concedeu para estarmos trazendo uma palavra na qual o Senhor colocou meu coração nessa tarde. E eu quero dar um tema a essa mensagem, um tema bem interessante, porque eu gosto de falar sobre o assunto, explicar sobre o assunto que eu vou estar ministrando. E hoje eu quero falar sobre vivendo o perdão e aceitando as indiferenças. Vivendo o perdão e aceitando as indiferenças. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto que tem me preocupado muito, que é sobre o perdão, que é uma coisa muito maravilhosa na vida do homem e da mulher. A pessoa tem uma intimidade com Deus no perdão, saber o valor e o significado e a importância do perdão. E também aprender a conviver com as indiferenças das pessoas. Então, irmãos, muitas das vezes nós somos criticados, somos julgados, somos rejeitados, abandonados pelas maneiras, pelo jeito de nós sermos. Ou talvez da forma que Deus escolheu você. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A Bíblia também diz que no mundo a gente teríamos aflições, seríamos perseguidos, rejeitados, odiados e desprezados. E não tem experiência maior do que do próprio Jesus Cristo, Que quando ele veio como Filho de Deus, muita gente não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Porque nasceu de uma virgem simples, filho de um carpinteiro, e nasceu numa manjedoura, no meio dos animais. Se ele era um rei, por que nasceu num trono? Por que não nasceu com uma coroa de ouro na cabeça? Mas Jesus nasceu numa manjedoura. E ali começou a perseguição na vida de Jesus e no seu ministério. Irmãos, no decorrer da sua vida, você vai enfrentar muitos obstáculos. Você vai enfrentar muitas provas, algumas permitidas por Deus, para te aperfeiçoar, te modelar, te amadurecer. Outras levante do próprio adversário. E outro de pessoas que não conseguem aceitar o brilho da glória de Deus na sua vida. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. Muitas vezes você fala assim: Senhor, eu sou tua serva, teu servo. Por que as pessoas me decepcionam, me machucam, me ferem? O salmista fala no Salmo que diz assim: Senhor, se fosse um estranho que tivesse me traído, eu suportaria. Mas foi aquele que comia comigo na mesa. Irmãos, quem traiu Jesus? Aquele que sentava na mesa com o Senhor Jesus. E o tempo todo Jesus sabia que Judas ia trair ele. Mas nem um momento Jesus mudou a atitude de tratamento com Judas. Ele tratou Judas da mesma forma que ele tratava os outros, mesmo sabendo que Judas era um traidor. O que eu quero dizer com essa palavra para você? Você, eu, temos Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos o amor ágape no nosso coração. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, toda mágoa, todo rancor. O amor tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Não é verdade? E na Bíblia também fala que lucro tem, que vantagem tem amar quem ama a gente. Nós temos que amar aquele que nos odeia, orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal. E muitas das vezes, irmãos, nós indagamos e questionamos a Deus por sermos tratados com indiferenças. Porque a pior coisa
não é quando as pessoas te maltratam com palavras. A pior coisa é quando as pessoas te maltratam com um olhar. Que você entra num ambiente, aquela pessoa não pode te tirar de lá, porque é um lugar que você vai entrar, não tem como ela tirar você de lá. E ela começa a fazer de tudo para você não se sentir bem naquele lugar, a ponto de você levantar e sair dali. Mas você que tem o Espírito Santo no seu coração, você vai permanecer aonde o Senhor te colocou. Se o Senhor te colocou naquela empresa, você vai ficar naquela empresa. Se o Senhor colocou você naquele ministério, você vai ficar naquele ministério. Se Deus te colocou naquela família, você vai ficar naquela família. Porque no tempo certo, o Senhor vai honrar a tua fé. O Senhor vai honrar você. Mas você tem que aprender a conviver com as indiferenças das pessoas. Você não pode deixar que as palavras das pessoas te coloquem deprimido, para baixo, te impeça de louvar, de adorar, de ser feliz. Irmãos, eu sempre falo, nem Jesus agradou todo mundo. Como filho de Deus, você que é um ser humano, vamos agradar? Você pode fazer 100 coisas boas, mas se você tropeçar em uma, eles vão esquecer as 99 coisas boas que você fez e vão te julgar naquele único erro. E todas as oportunidades que aquela pessoa tiver, ela vai fazer questão de te lembrar daquela queda, daquele desafio, daquela fraqueza, daquela ferida em você. Porque tem pessoas, irmãos, que têm prazer de magoar a outra, de ferir a outra. E isso é bíblico. Você não vê o que os irmãos de José fizeram com ele? Você não vê quando o profeta foi ungir Davi, muitos questionaram, acharam que seria Abinadab, porque julgavam pela aparência. Porque quem era Davi? Era um pastor de ovelha, fedia ovelha. Não era de grande estatura, não era um corpo atlético. Davi tinha 1,5 m, ruivo. Mas foi Davi que Deus escolheu. Então o que eu quero dizer para você hoje, uma coisa. Você decidiu ser adorador? Você decidiu servir a Deus? Então aprenda a viver com as indiferenças. Nem todos os lugares você vai ser abraçado, bem recebido, vai ter uma recepção calorosa, vai ter lugar que pessoas vão fazer de tudo até para fingir que você não está ali. Vão tentar cobrir a glória de Deus na sua vida. Irmãos, eles fizeram de tudo para acabar com José. Eles colocaram na cova, eles tomaram a túnica de José, eles venderam José, mas nada conseguiu impedir os projetos que Deus tinha na vida de José. No entanto, a túnica que eles tanto brigaram por ela, ninguém deles ficou com ela, porque ela só cabia em José. O que Deus tem para a sua vida, não adianta, irmão, ter levante, calúnia, perseguição. O que Deus tem para você é para você. E eu aprendi, irmão, esta semana. Marta, mas depois de tantos anos servindo a Deus agora, irmão, eu aprendi uma coisa. Por mais que o vento esteja soprando na sua vida, nunca fale para as pessoas que você sabe que vão se alegrar de saber que você está sofrendo. Porque elas vão jogar ainda mais água nessa panela para ferver mais. Vão te dar conselhos que não vêm da parte do Senhor. Se você não puder procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, entra para dentro do quarto, chora naquele momento, mas não ora. Porque orar, irmão, revoltado, preocupado, você pode pedir coisas que talvez não é o momento de você pedir. Ou falar palavras que não é momento de você falar. Então, irmão, quase que eu perco uma vitória que eu batalhei por ela há anos. Quase que eu perco uma bênção que eu busquei no monte por causa de as indiferenças. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Aprenda a olhar somente para Jesus. Não fique olhando para as pessoas, não fique esperando nada das pessoas, porque você pode ter uma decepção. Você pode ter uma grande decepção. Porque José, irmão, você imagina a dor que José sentiu quando soube que a causa de todo o seu sofrimento, de toda a sua dor, foi os seus irmãos. Mas tem uma outra parte, irmão, que me chama muito a atenção. Você já parou para imaginar se os irmãos de José não tivessem feito aquilo com ele?
ele não teria sido exaltado, se tornado governador. Né, irmão? Nós vimos na Bíblia também, se Penina não tivesse afrontado tanto Ana, Ana não tinha chorado, Samuel não tinha nascido e a promessa não teria se cumprido. Muitas das vezes, certas provações Deus vai permitir para você ter crescimento, para você ter vitória, para você ter conquistas. Então, querido, quando eu falo de conquista, irmãos, é no sentido espiritual. Porque as conquistas materiais, ela vem de uma forma ou de outra, ela vem com a pessoa honesta trabalhando, ou vem aquelas pessoas de uma outra forma errada, consegue, porém não prevalece, né, irmão? Mas eu estou dizendo as conquistas espirituais, irmão, que só vem através de jejum e oração. Quando nós nos colocamos na brecha, na direção do Senhor, e nos colocamos na posição de barro, e falamos, Senhor, eu não quero ser uma estrela gospel, eu não quero ser um popstar, eu não quero, Senhor, ser, né, um famoso espiritual, mas eu quero ser um instrumento usado nas tuas mãos. Sabe por quê, querido? A igreja está com extinção de verdadeiros adoradores. Que isso, mamata? O que mais tem crente no mundo? Isso, crente tem muitos, mas adoradores por excelência, você pode ver porque são poucos, irmãos. Porque os cristãos dessa geração, desse evangelho de hoje, eles não querem, irmão, aceitar a cruz. O evangelho da cruz, irmão, ele dói, ele tem que ter renúncia, ele tem que ter perdão. Quantas pessoas se dizem servos e servas do Senhor, mas tem uma mágoa profunda no coração, um ódio, uma revolta, é uma pessoa que está sempre amargurada, é uma pessoa que está sempre para baixo. Você vai contar uma benção para ela, fala, isso não vai dar certo não. Uma pessoa que todo momento ela só está para baixo. E quando vai conversar com você, ela tem desejo, prazer de te colocar para baixo, para julgar a sua maneira de servir, para julgar o seu casamento, a sua maneira de vestir, para julgar o seu jeito de ser alegre. Porque tem pessoas, irmão, que acham que servir Jesus tem que andar com uma cara de general. Não, irmão, quem tem Jesus é alegre, tem que sorrir, tem que acordar, encontrar com a pessoa na rua, seja um mendigo, seja um empresário, um advogado, dar um bom dia, uma boa semana, porque nós temos Jesus, irmão. Já parou para pensar que nós temos Jesus na nossa vida? Quem tem Jesus tem a eternidade a caminho. Tem a convicção que se essa vida encerrar aqui, vai continuar outra vida muito maior e melhor ao lado de Jesus. E hoje, irmãos, eu quero te convidar a viver, aprender a viver com as indiferenças. Muitas pessoas não conseguem ficar no ministério muito tempo, numa empresa muito tempo, numa faculdade muito tempo, por causa das indiferenças. Lá não me aceita, lá ninguém me engole, querido. Não saia da posição que Deus te colocou. Não saia da direção que Deus te colocou. Se Deus está permitindo você diante dessas provações, é porque Deus quer te honrar, te exaltar. No momento vai doer, porque você talvez é uma pessoa que veio do mundo das drogas, da prostituição, veio de uma queda de pecado. Porque quando Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, que ele matava os cristãos, que ele apedrejou Estevão, que ele perseguia o evangelho, quando ele largou de ser Saulo e virou Paulo, os próprios discípulos não acreditaram na transformação dele. Quando Deus mandou aquele homem, Ananias, na casa de Paulo, visitar ele, Ananias falou, eu ir lá? Aquele homem mata profeta, ele persegue o evangelho, o que eu vou fazer lá? Deus disse, ali está um vaso escolhido, que vai ser muito usado nas minhas mãos. Irmão, no começo do seu chamado, talvez anos e anos, você vai encontrar pessoas que não vão acreditar em você. Não vão dar nada para você. Talvez vão até pegar carona no seu sucesso, vão andar atrás de você porque você tem a unção de Deus, mas elas nunca vão aceitar. O fato de você ter sido uma pessoa que pecou, que caiu, que errou, elas não vão aceitar. Vão estar sempre rumando a maneira de te magoar naquilo que você não quer lembrar. Irmãos, a gente não esquece o passado. Tem pessoas que falam assim, Deus faz um negócio na minha cabeça e apaga tudo. Não, irmão. Simplesmente você tem que aprender a conviver com os seus erros e continuar fazendo o que é certo.
Porque eu não estou aqui, irmão, para apoiar uma coisa errada, dizer que nós temos que concordar com as coisas erradas. A Bíblia diz que quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos uma nova criatura. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em João fala: filhinhos, não erreis, mas se errares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E Jesus ainda não é juiz, ele é advogado. Claro, irmão, que nós não vamos planejar o pecado, nós não vamos projetar o pecado, mas quando você sai de casa, ninguém sai de casa, irmão, planejando ser atropelado. Ninguém sai de casa planejando levar um tropeção, cair, machucar. São coisas que acontecem, coincidência. O pecado na nossa vida, ele tem que ser coincidência, não uma consequência, todo dia a gente fazer aquilo ali. Então, irmãos, muitas das vezes você vai ter que aprender a conviver com as indiferenças de pessoas que não acreditam no que Deus fez na sua vida, não acredita na sua mudança, não acredita na sua capacidade, não acredita no seu amor para com o próximo, na sua lealdade. Por quê? Porque você passou por muitas e muitas coisas que na época, no momento, você não estava preparado. E hoje, irmãos, Deus está querendo dizer para nós viver o perdão, viver a misericórdia. A igreja de Cristo hoje está precisando de viver o perdão. Muitas das vezes entra uma irmãzinha na igreja, né, irmão, com tatuagens. O pessoal olha atravessado, olha com um olhar de desprezo. A irmãzinha entra na igreja com uma calça comprida, maquiada. É tanto julgamento. Irmãos, eu não estou aqui para defender doutrina de igreja, não. Eu estou aqui para falar sobre amor, misericórdia e perdão. Cada pessoa, irmão, tem a sua vida particular com Deus. E a Bíblia diz que quem faz a obra no homem e na mulher não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. O dever nosso, como verdadeiros adoradores, é pregar a palavra, tá, irmãos? É a palavra, Bíblia. Agora, quem faz a obra e dá o crescimento naquela vida é o Espírito Santo de Deus. E a pessoa, quando tem um encontro com Jesus, irmão, ela não precisa que pastor, irmã, fica falando na cabeça dela: joga isso fora, para de usar isso, não. A pessoa, quando tem um encontro com Jesus, ela por si própria quer mudanças. Você não vê Zaqueu? O que Zaqueu falou? Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, vai lá devolver o que você roubou? Não falou nada. Ele só disse assim: Senhor, tudo que eu tenho defraudado, que eu tenho feito de errado, eu vou dar em dobro, quadruplicado. Então, irmão, o Espírito Santo, ele gera mudança na nossa vida. O Espírito Santo, ele gera transformação na nossa vida. Se eu odiava, eu não vou odiar. Se eu caluniava, eu vou parar de caluniar. Se eu não perdoava, eu vou aprender a perdoar. Só, irmão, que tem muita gente hoje querendo que a pessoa entra na igreja hoje e amanhã já está lá todo. Não. A nossa vida espiritual é um processo. Você já viu uma gestação? 1 mês a mulher não tem barriga, 2 meses a mulher não tem barriga, com 3 meses começa a crescer um pouquinho, 4 meses, com 6 meses já não dá para esconder mais, porque está visível aos nossos olhos. Assim é o processo de Deus. Cada pessoa, Deus trabalha com ele de uma forma diferente. Tem pessoas que aceitam Jesus numa semana, naquela mesma semana há uma mudança inexplicável. Mas tudo é um processo. Tem outras que o Senhor já trabalha de uma outra forma. Então, queridos, vamos aprender a respeitar o nosso irmão. Vamos aprender a respeitar o nosso próximo. Vamos parar com esse julgamento de abrir a boca, irmão, ter prazer de fazer fofoca. Irmão, que o sangue de Jesus te liberta desse demônio que você tem de ficar fofocando. Irmão, pessoas fofoqueiras precisam de libertação. É demônio. Tem pessoa, irmão, que não pode ver defeito em tudo, em todos, mas não olha no espelho da sua vida. Hoje, Jesus está te convidando você olhar para a sua vida. Irmã Marta, por que você está pregando assim? Porque eu prego, irmão, aquilo que o Espírito Santo toca no meu coração.
Eu tenho os meus defeitos, irmãos, muitos defeitos. Deus sabe o quanto eu tenho lutado. Eu não posso mudar o meu passado. Eu não posso chegar na cabeça das pessoas e dar um apagão na mente delas e fazer elas esquecerem. Mas eu posso fazer uma coisa, irmão. Dia após dia, na direção de Deus, na unção de Deus, mostrar com as minhas atitudes, com os meus atos, com as minhas obras, que eu decidi ser um adorador por excelência. Agora eu quero dizer para você aí que gasta tempo, horas, investigando a vida das pessoas nas redes sociais, fazendo fofoca. Antigamente não tinha celular, né, irmão? Não tinha internet, a pessoa fazia de boca com boca. Ia até na casa da outra fazer fofoca. Mas hoje é tudo pelo Zap, pelas redes sociais. Querido, não faz isso não. Se você soubesse como dói saber que alguém está falando mal de você, principalmente quando é sangue do seu sangue, ou alguém muito próximo, alguém amigo, alguém do mesmo ciclo espiritual, social, né, irmãos? Do trabalho, dói, querido. Se você não vai com a cara da irmãzinha, do irmãozinho, é problema seu com Deus. Mas deixa o Davizinho lá matar o Golias, deixa lá, não mexe não. Deixa o Zaqueu descer da árvore, deixa a prostituta lavar o pé de Jesus, deixa pra lá. É a pessoa e Jesus. Você não tem um caderno que tem nomes de quem vai subir e quem não vai. Você não quer dizer que você é melhor porque você não usa uma maquiagem, porque você só usa um saião, ou porque você tem um cabelo que raça até no chão, ou a irmã não tem aquele cabelão, aí você critica ela, querido. Roupa não é salvação, é zelo. Cabelo, irmão, é um particular da pessoa com Deus. Se você for no fórum, você não entra de camiseta e bermuda. Então por que você vai escolher uma roupa inadequada para ir na casa do Senhor? Se respeitamos a lei do homem, por que não respeitarmos a Deus? Então, querido, eu não estou aqui hoje para pregar doutrina, irmão. Para pregar placa de igreja, que isso nunca foi o meu foco nas minhas pregações. Eu prego Jesus, o Salvador. Só que hoje eu quero falar para as pessoas perdoarem mais. Mas não é perdoar de boca para fora não, irmãos. Como Judas, não. Judas, ele sentiu remorso. Remorso de perdão é completamente diferente. Porque se Judas tivesse pedido perdão, ele não teria se suicidado. Porque Pedro também negou Jesus. Mas olha a diferença das duas personalidades de pessoas. Judas teve um remorso. Aquela pessoa que te pisa, depois fica, ai, coitada da irmãzinha, eu magoei ela, eu tô com remorso, uma dor no coração. Isso não é perdão. Perdão é você chegar até a pessoa e falar, olha, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus para envergonhar o diabo. Porque eu te magoei. E tirar aquilo do coração, irmão. Não é fazer igual uma brasa coberta de cinza, não, que a pessoa pisa achando que aquela brasa está apagada, mas ela está muito acesa, só a cinza tampou ela, e quando você pisa, ela te queima. Aquela pessoa é igual uma cobra, está sempre com um bote preparado para te dar uma mordida. E tem muitas serpentes dentro da igreja, irmão. Serpente da calúnia, da inveja, né, irmão? Do eu sou melhor que a fulana, que a Bertano. Não, irmão, ninguém é melhor. Melhor e maior só é Deus. Se nós fôssemos melhor que o nosso irmão, nós não fedia quando a gente morria. Nós não fedia se ficar 2 dias sem tomar banho, ou até menos, fede. Horas, se você suar, você fica com, né? Então, querido, pare de levantar esse narizinho, abaixa ele, se curve diante do Criador, seja humilde, confessa que você tem erros e fracasso e quer uma mudança de vida. Se você for olhar na Bíblia, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus tiveram um passado. Moisés cometeu um homicídio, Davi um adultério e um homicídio. Então, irmão, por que, se Jesus perdoou essas pessoas, por que ele não vai perdoar a mim que caí, não vai perdoar o irmãozinho que afastou da presença do Senhor, a irmãzinha que tem uma fraqueza numa área da sua vida, que é ela e Deus, um espinho na sua carne, que é a pessoa e Deus? Nós não podemos julgar. Não julgueis para não sejais julgado, porque com a mesma medida que medir, será medido.
Você, irmão, quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 4 apontados para você. E hoje eu quero te dar um conselho. Quer ir morar no céu? Quer viver uma vida com Deus? Quer viver no teu lar com paz? Aprenda a conviver com as indiferenças. Dentro da própria casa vai ter indiferença entre os seus irmãos, porque na vida de José teve, na vida de Davi teve com seus irmãos. Vai ter indiferença, as pessoas que vão te olhar atravessadas, que você vai chegar num ambiente, quando a glória da sua vida chegar, começar a inalar, aquelas pessoas vão se sentir incomodado com a sua presença ali. Elas não vão poder chegar para você e falar assim, sai daqui, vai embora, porque não podem. Mas vão fazer atitudes, vão criar situações para fazer você sentir desconfortável, ir embora e parar de fazer o que você está fazendo. Mas não saia do centro da vontade de Deus. Amado ou não, fique na posição. Abraçado ou não, fique na posição. Quando os irmãos de José viram José, falaram, lá vem o sonhador. Quantas pessoas olham para você e falam, coitadinho, coitado, é um sonhador. Acredita numa coisa que não vai acontecer. Irmão, o que é fé? É o firme firmamento daquilo que não vimos, mas cremos. E hoje, eu quero deixar essa palavra. Viva o perdão na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, no seu bairro. Aonde você passar, viva o perdão. Não olha ninguém, não julgue ninguém pelo olhar. Olha com os olhos do coração, com o olhar de Jesus. Você já imaginou se Jesus não tivesse olhado para aquele ladrão da cruz com um olhar de misericórdia? Se Jesus não tivesse olhado para aquela mulher, aquele monte de pessoas com pedra nas mãos, com um olhar de misericórdia, o que seria daquela mulher? O que seria de mim, de você, de nós, se Jesus não olhasse para nós com um olhar de misericórdia? Nós seríamos queimados na fogueira, assados nas brasas, pelo próprio homem, porque hoje, irmãos, tem muita gente com o espírito de Caim e Penina dentro das igrejas, assassinando os sonhos das pessoas, assassinando as alegrias das pessoas. Você posta um rostinho triste, todo mundo quer saber o que aconteceu. Mas quando você posta uma foto que você está feliz, que você está alegre, aquilo incomoda, a sua alegria incomoda, o seu sucesso incomoda, a sua paz incomoda. Ei, seja como Daniel quando chegou na Babilônia. Daniel não se misturava, mas ele se destacava pelo seu comportamento, pela sua vida espiritual, pela sua essência. E tem uma coisa, irmãos, para ganhar alma, você precisa ter amor no teu coração. Como você vai chegar diante de certas pessoas que a sociedade incrimina, despreza, tem preconceito e falar que Jesus a ama? Você precisa ter a misericórdia na sua vida. Sabe qual é o problema desse mundo, desse evangelho de hoje? É achar que as pessoas têm que ser perfeitas. Perfeito só é Jesus, irmão. Mas ele é o carpinteiro de Nazaré que conserta qualquer madeira torta, transforma carvão em diamante e vaso rachado ele quebra e faz de novo. E nessa tarde, irmãos, aprenda, a aceitar muitas coisas. Você não é obrigado a conviver, mas é necessário que você respeite a opinião das pessoas. Marta, você está dizendo que eu tenho que concordar com o pecado? Não. Irmão, você não precisa concordar com o pecado. Você vai pegar, como Jesus fez, pegar aquela ovelha que fugiu do aprisco e vai tirar os carrapichos, mas não é assim arrancando de uma vez só não, que você vai arrancar a lã e vai ferir a ovelha. Você vai tirar um espinho após o outro. Eu tinha cachorro lá em Silveira Carvalho e quando eles mordiam no ouriço, eu lembro muito bem do meu falecido pai, e colocava um pau na boca do cachorro, pegavam um alicate e ia tirando espinho por espinho. Depois jogavam água de sal para aliviar a dor. Irmão, Jesus ele vai tirando espinho por espinho da nossa vida. E depois ele derrama um azeite de unção sobre nós e cura nossas feridas. Hoje, essa alma que está aí no mundo,
Ela não precisa do seu apontamento, do teu julgamento, de você ficar jogando na cara dela o passado dela, que ela tá lá nas drogas, que ela tá fazendo isso, fazendo aquilo. Não, ela precisa do seu amor, da sua misericórdia. Se Jesus perdoou ela, quem é você para apontar o dedo? Se Jesus ama ela, abraçou aquela alma, quem é você para dizer que ela não pode cantar, que ela não pode pregar, que ela não pode fazer isso? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nessa tarde, que fique essa palavra para você, vivendo o perdão e aceitando as indiferenças. Quando você aprender a aceitar aquele irmãozinho diferente de você, amar ele do jeitinho que ele é, e deixar o Espírito Santo fazer a obra nele ou nela, você vai ver que você vai ser muito feliz, muito mais feliz. Porque quem muda as pessoas não é uma pregação agressiva, não é uma doutrina salgada, não é um desprezo, não é um julgamento. Quem transforma uma pessoa é o Espírito Santo de Deus. Através do seu jejum, da sua oração, do seu clamor. Quando os seus joelhos estão dobrados por uma vida, Deus se coloca de pé no trono para libertar aquela pessoa, para lutar por aquela pessoa. Eu fui um Saulo, você também já foi, hoje somos Paulo. O Senhor nos transformou para a sua glória e para a sua honra. Então, irmão, 3 conselhos que eu quero dar aqui hoje para encerrar esta mensagem. Julgue menos, ame mais e perdoe sempre. Fazendo isso, você será muito mais feliz e bem-sucedido em tudo que vier a fazer. Não vai ter nem doença no teu corpo, porque a maioria das pessoas que morrem infartado, canceroso, é pessoas que são cheias de mágoas e ressentimento, porque adoece a alma. Um coração sadio, um coração em paz. A Bíblia diz que quando estamos em paz com Deus, até os nossos inimigos se tornam nossos amigos, porque estamos em paz com Deus. Faça os seus inimigos, irmãos, se tornarem seus irmãos no louvor, na oração, na madrugada, no monte, tá? E aqueles que não quisessem ser seu amigo, ore por eles. Coloque eles nas mãos de Jesus e aceite as indiferenças deles, sem julgar, sem condenar, sem criticar. Entrega ele nas mãos de Deus e o carpinteiro de Nazaré vai trabalhar nele da maneira que achar que deve ser trabalhado. Mas faça a sua parte, como eu estou fazendo. Julgue menos, ame mais e perdoe sempre. Um beijo no seu coração. Curta lá o meu canal no YouTube, se inscreva, irmãos. Me ajuda lá a divulgar a palavra do Senhor. Tá? Marta Oliveira Pereira, lá no YouTube. Me dá uma força para que juntos possamos alcançar vidas para o reino do céu. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe no amor de Jesus.